Bem-vindos a uma jornada através do tempo, na qual exploraremos as maiores e mais impactantes epidemias que a humanidade enfrentou ao longo da história. Epidemias são eventos que moldaram o curso da civilização, deixando marcada as sociedades, sistemas de saúde e a própria evolução da medicina. Ao longo dos séculos, doenças devastadoras desafiaram a resiliência da humanidade e redefiniram o modo como vivemos, como nos cuidamos e como nos preparamos para o futuro. Nesse vídeo, iremos explorar as epidemias que abalaram nações inteiras, reivindicaram milhões de vidas e alteraram radicalmente o panorama global. De pragas medievais a pandemias modernas, passando pela propagação do HIV e a emergência da Covid-19, examinaremos as circunstâncias, as respostas humanas e as lições aprendidas com essas crises de saúde pública. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto mergulhamos nas páginas desse sombrio capítulo da história da humanidade. Junte-se a nós enquanto examinamos as maiores epidemias da história e buscaremos compreender como esses eventos moldaram nosso presente e influenciarão o nosso futuro. A pandemia mais recente que está em nossas mentes foi a do coronavírus, ou seja, o Covid-19. O coronavírus, conhecido como Covid-19, é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, no final de 2019. Essa doença rapidamente se espalhou pelo mundo, desencadeando uma pandemia global sem precedentes. A origem exata do vírus ainda é um motivo de investigação, porém a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório de 120 páginas desenvolvido por cientistas da China e de outras partes do mundo que reforçou a origem natural da pandemia. A tese mais aceita diz que o vírus passou do morcego para o mamífero intermediário e dele para o ser humano. A transmissão de um morcego diretamente para o humano também foi apontada como uma hipótese possível e provável. O vírus se espalhou de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias, contato próximo e superfícies contaminadas. Os sintomas do Covid-19 variam de leves a graves e podem incluir febre, tosse, dificuldade para respirar, fadiga, perda de paladar ou olfato, dor de garganta, congestão nasal e dor de cabeça. Algumas pessoas podem ser assintomáticas, o que significa que não apresentam sintomas visíveis. Aqueles em maior risco de desenvolver complicações graves incluem os idosos, pessoas com doenças crônicas e sistemas imunológicos comprometidos. O Covid-19 se espalhou rapidamente pelo mundo, levando a medida de contenção em muitos países, incluindo quarentenas, distanciamento social, uso de máscaras e lockdowns. A pesquisa e o desenvolvimento de vacinas desempenharam um papel crucial na luta contra o vírus. Várias vacinas foram desenvolvidas e distribuídas em todo o mundo para conter a propagação da doença. A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo em escala global. Milhões de vidas foram perdidas e a pressão sobre sistemas de saúde, economias e sociedades tem sido imensa. A pandemia também evidenciou desigualdades sociais e de saúde, destacando a necessidade de um acesso justo a cuidados médicos e vacinas. Em países em desenvolvimento e os mais pobres, as diferenças sociais foram ainda mais acentuadas. Em todo o mundo, já são quase 8 milhões de mortos, sendo que no Brasil são mais de 700 mil. A Covid ainda está presente até hoje, porém com uma situação bem mais controlada, mas infelizmente vem causando morte pelo mundo até hoje. A nossa próxima pandemia a ser mencionada é sobre a tuberculose. Essa doença teve um período de surto entre os anos de 1850 a 1950, no qual já atingiu cerca de 1 bilhão de mortos. Foi em meados do século XIX que a tuberculose começa a atingir grande parte da população. Essa doença, causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, é também chamada de tísica pulmonar, pois afeta os pulmões, causando sintomas graves de insuficiência respiratória. No entanto, a doença também pode atingir outros órgãos do corpo, como os ossos, a pele e os glândulos linfáticos. Na Europa dos séculos XVIII e XIX, principalmente durante e após a Revolução Industrial, com as migrações cada vez maiores em ambientes urbanos confinados e de má higiene, a tuberculose encontrou seu espaço na história, como causadora de muitas tragédias sociais. Na Reforma Urbana de Paris, promovida pelo Barão de Haussmann, estima-se que nada menos de 80% da população carente, expulsa para a periferia de Paris, tenha sucumbido frente à doença. No restante da Europa, nos anos de 1800, a tísica era apontada como causadora de 30% das mortes em geral. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação de aerossóis oriundos de vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa, que lançam no ar partículas em forma de aerossóis contendo bacilos.
Calcula-se que durante um ano, em uma comunidade, um indivíduo que tenha baciloscopia positiva pode infectar em média de 10 a 15 pessoas. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel importante na transmissão da doença. Seu diagnóstico é feito através de exames apropriados e, quando necessários, exames complementares. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. É gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, devendo ser realizado preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado, o TDO, sendo extremamente necessário que o tratamento seja feito até o final. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse na forma seca ou produtiva. Por isso, recomenda-se que todo sintomático respiratório, que é a pessoa que tosse por 3 semanas ou mais, seja investigado para a tuberculose. Há outros sinais e sintomas que podem estar presentes, como febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga. Existem alguns grupos que são mais vulneráveis a essa doença. São eles: os indígenas, os privados de liberdade, pessoas que vivem com HIV e pessoas em situação de rua. A tuberculose ainda continua matando pessoas em todo o mundo. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, em 2022, cerca de 1,6 milhão de pessoas morreram devido a essa doença. Agora vamos falar de uma epidemia que já matou cerca de 300 milhões de pessoas desde o seu início. Estamos falando da varíola. O seu primeiro surto aconteceu há muitos anos atrás, no ano de 430 a.C. A varíola é uma doença causada pelo vírus com sintomas parecidos com os da gripe normal. Vários surtos de varíola aconteceram na história da humanidade, sendo que o primeiro deles ocorreu em 430 a.C., lá na Grécia. Estima-se que naquele momento 1/3 da população grega morreu. Durante sua trajetória, a varíola se manteve por todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Ela era uma ameaça constante, afetando não apenas a Europa, mas também a África, a Ásia e as Américas. A chegada dos europeus às Américas levou à introdução dessa doença em populações que não tinham imunidade contra o vírus, consequentemente levando a um alto número de mortes. No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao da gripe. Inclui, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda a parte. Essas manchas evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como mucosa nasal e mucosa da boca. A transmissão da varíola ocorre na maioria das vezes por inalação de gotículas contendo vírus, aos quais são eliminadas pelo doente ao falar, tossir ou espirrar. Apesar de menos comum, a varíola pode ser contraída ao manusear roupas, lençóis ou outros objetos contaminados pelo doente. A luta contra a varíola foi uma das histórias de sucesso da história da medicina. Em 1796, Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, um marco crucial na prevenção da doença. No século XX, mais precisamente na década de 80, ela matou mais de 300 milhões de pessoas. Felizmente, hoje, essa doença foi considerada erradicada do planeta. Nossa quarta pandemia de hoje veio através do vírus influenza. Seu surto aconteceu entre os anos de 1918 e 1920. Calcula-se que tenha morrido nesse período cerca de 50 a 75 milhões de pessoas. Isso é equivalente a 5% da população do planeta naquela época. Estamos falando da gripe espanhola. A gripe recebeu esse nome porque a Espanha foi o primeiro país a comunicar abertamente a doença aos veículos de comunicação. Porém, ela não se iniciou nesse país. Na verdade, a patologia começou no sul da França, onde as tropas americanas e inglesas estavam acampadas. Dali, os soldados americanos levaram o vírus para os Estados Unidos. O primeiro caso nos Estados Unidos provavelmente foi de um cozinheiro que trabalhava no quartel militar. Ele apresentava os sintomas da gripe normal, porém piorava rapidamente. Algumas horas depois da sua internação, 100 pessoas já apresentavam sinais de enfermidade. Os 3 principais sintomas da gripe espanhola são febre alta, dores no corpo e dificuldade respiratória. Em poucos dias, os pulmões se enchem de líquido e, como consequência, a circulação sanguínea fica comprometida. Num curto espaço de tempo, os doentes ficavam com a pele escura devido à falta de oxigênio. O quadro evoluía para hemorragia das mucosas, como nariz, estômago e intestino. A gripe espanhola teve 3 ondas de infecção. A primeira ocorreu de março a agosto de 1918. Embora extremamente contagiosa, foi considerada benigna por ter provocado relativamente poucas mortes. Até então, haviam casos confirmados somente nos Estados Unidos e na Europa.
Já com a segunda onda, que ocorreu de agosto de 1918 a fevereiro de 1919, esse cenário se agravou definitivamente. Durante esse período, a doença se alastrou pela Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e América do Sul. Em todos os países, provocou um elevadíssimo número de mortos. Já a terceira onda ocorreu de fevereiro a maio de 1919. Embora ela tenha sido mais letal que a primeira, teve um número de mortos relativamente mais baixos que a segunda. Em território brasileiro propriamente dito, a disseminação da gripe pode ser atribuída a alguns navios que aportaram em portos do Nordeste, como o inglês Demerara, que esteve em Recife e Salvador naquele mês de setembro. Em pouco tempo, a gripe espanhola atingiu várias cidades nordestinas, e no final de outubro já atingia quase todas as grandes cidades do país, inclusive Rio de Janeiro e São Paulo. Sua expansão provocou o esvaziamento dos centros urbanos, causado pelo método de contágio da doença. Desconhecendo medidas terapêuticas para evitar o contágio, as autoridades pediam à população que evitassem as aglomerações. Ao longo do período pandêmico, registraram-se mais de 35 mil mortes em todo o Brasil. O Rio de Janeiro, maior núcleo urbano do país naquela época, apresentou um número de óbitos mais elevado. Em 2 meses, faleceram cerca de 12.700 pessoas. Isso representou cerca de 1/3 do total registrado no país, para uma população de quase 1 milhão de habitantes. O momento crítico deu-se em meados de outubro, quando a Diretoria-Geral de Saúde Pública, através do titular Carlos Seudt, admitiu a impossibilidade de a gripe ser controlada. A cidade estava parada, colégios, quartéis e fábricas interromperam suas atividades. Havia falta de alimentos, de remédios, de leitos e até de caixões. A pedido do presidente da República, Venceslau Braz, o médico sanitarista Carlos Chagas liderou o combate à gripe espanhola, implementando 27 pontos de atendimento à população na capital federal. Em São Paulo, com a população estimada em 470 mil habitantes, de outubro a dezembro foram registrados 5.328 óbitos causados pelo vírus. Muitas pessoas buscaram refúgio em áreas afastadas do interior. Só no mês de outubro morreram 1.250 pessoas em Recife, cuja população chegava então a 218 mil habitantes. Em Porto Alegre, onde se registraram 1.316 óbitos, para uma população de cerca de 140 mil habitantes, foi criado um cemitério especialmente para as vítimas da doença. Já Salvador apresentou o menor percentual de vítimas fatais entre as grandes cidades brasileiras. Numa população estimada de 320 mil pessoas, cerca de 130 mil contraíram a gripe e 386 morreram. Embora a gripe espanhola tenha efetivamente atravessado toda a pirâmide social, sua feição democrática deve ser olhada com atenção, pois a maioria das vítimas provinha das camadas populares e daqueles grupos chamados pelas autoridades de indigentes. De todo modo, a doença vitimou até o presidente eleito Rodrigo Alves, que veio a falecer em janeiro de 1919. Agora vamos voltar bem no passado do século XIV, na Idade Média, onde aconteceu uma pandemia que assolou a população europeia e asiática. Estamos falando da peste negra, também conhecida como peste bubônica. Teve a sua origem no Oriente, especificamente na Mongólia, e foi espalhada pelos barcos comerciais que realizavam trabalho entre os 2 continentes. Causada por uma bactéria, essa doença primeiro atingiu os ratos e depois foi passada aos humanos pelas pulgas infectadas que haviam picado esses animais. Os sintomas eram parecidos com uma gripe forte, porém com inchaço dos glândulos e presença de bolhas de pus e sangue pelo corpo. O maior problema que fez essa doença atingir graves proporções estava nas condições de saneamento e higiene no momento. No continente europeu, a pandemia durou de 1347 até 1353. Calcula-se que 1/3 da população na Europa morreu em decorrência dessa doença. Os números são imprecisos, mas variam entre 25 a 100 milhões de mortes. A doença poderia se apresentar de 3 formas distintas: pulmonar, bubônica e septicêmica. Alguns dos sintomas que poderiam aparecer ao enfermo são os seguintes: dores pelo corpo, febre alta, sangramento pelos orifícios, inchaço dos glândulos e aparecimento de bulbos, além de protuberâncias na pele. Para curar da peste negra, era necessário isolar o doente. Não haviam medicações efetivas. Dessa forma, o contágio atingiu e matou os habitantes de aldeias inteiras, esvaziou mosteiros e assustou populações. As autoridades decretavam o isolamento das regiões atingidas. Isso era possível porque, na Idade Média, várias cidades eram cercadas por muros e podiam se fechar facilmente. Outra medida era acender fogueiras e queimar ervas, a fim de que a fumaça levasse a doença embora.
Também eram empregadas beberagens, remédios cozidos, feitos à base de valeriana e verbena, com o objetivo de tratar os doentes. A epidemia da peste negra chegou ao fim devido às medidas de higiene empregadas como confinamento, a construção de hospitais fora dos muros da cidade e a incineração dos mortos. Dessa forma, os contágios diminuíram. A verdade, porém, é que a peste negra não foi extinta, pois em todo o mundo foram registrados surtos dessa doença até o começo do século XX. No Brasil, a peste negra marcou presença entre os anos de 1900 a 1907. Inicialmente foram registrados casos na cidade de Santos, em São Paulo, mas foi na cidade do Rio de Janeiro que houve um surto maior, pois a cidade era a capital do Brasil naquela época e recebia várias embarcações de outros países. Isso facilitou a chegada do vírus. E essa cidade foi a que sofreu maiores consequências. Porém, além da peste negra, havia uma epidemia de febre amarela e varíola. Estas enfermidades só foram extintas através de medidas drásticas de higiene, vacinação e saneamento básico. No entanto, estas foram aplicadas sem um devido esclarecimento da população, no qual originou a revolta da vacina em 1904. A próxima pandemia trata-se de um vírus que atua até hoje e que infelizmente contamina muitas pessoas todos os anos. Sem uma cura concreta, estamos falando do HIV. A epidemia da AIDS do século XX foi um dos eventos mais marcantes e devastadores da história da saúde global. O vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, identificado como agente causador da doença, foi inicialmente reconhecido no início da década de 80, embora ele tenha sido identificado retrospectivamente em amostras de sangue coletados na década de 60. A AIDS começou a atrair a atenção mundial no início dos anos 80, quando grupos procurados de casos de doenças raras e graves foram observados em várias partes do mundo, inicialmente nos Estados Unidos, Haiti e África Central. À medida que os casos aumentaram, tornaram-se evidente que a AIDS estava restrita a um grupo específico, afetando homens homossexuais, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos e receptores de transfusões sanguíneas. O estigma e a falta de compreensão sobre a transmissão do vírus levaram a reações discriminatórias contra os portadores do HIV. Isso foi agravado pelo fato de que, inicialmente, não havia tratamento eficaz para a doença, o que aumentou o medo e a ansiedade em relação à epidemia. A comunidade científica trabalhou intensamente para entender o vírus e desenvolver tratamentos. Em 1987, a primeira droga antirretroviral, o AZT zidovudina, foi aprovada para uso nos Estados Unidos. Ao longo das décadas seguintes, houve avanços no desenvolvimento de terapias antirretrovirais mais eficazes e na compreensão da gestão da infecção pelo HIV. A conscientização sobre a prevenção, o uso de preservativos, programas de trocas de agulhas e campanhas educacionais desempenharam um papel crucial na tentativa de conter a propagação do vírus. Organizações não governamentais, ativistas e governos em todo o mundo trabalharam juntos para aumentar a conscientização, melhorar o acesso ao tratamento e reduzir o estigma associado à AIDS. Apesar dos avanços, a AIDS continua sendo uma preocupação global. Milhões de pessoas foram afetadas, muitas perderam suas vidas por causa da doença, e a busca por uma cura permanece uma prioridade da pesquisa médica. A epidemia da AIDS do século XX deixou impacto na sociedade, redefinindo abordagens para a saúde pública, a pesquisa médica e as atitudes em relação às doenças infecciosas. Olhando para o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no país. Devido à evolução dos tratamentos, o HIV já não causa tantas mortes, mas já extraiu mais de 33 milhões de vidas em todo o mundo. O fato de ele não ter cura é crucial que as pessoas continuem se prevenindo para que evitem a contaminação. Voltando para o século XV, temos a epidemia através da tifo, que começou a atingir a população. Porém, foi depois da Primeira Guerra Mundial que essa doença alcançava grande parte das pessoas, matando cerca de 3 milhões de indivíduos em 5 anos, de 1818 a 1922. Ela é transmitida através dos piolhos contaminados, que na altura se encontravam nos ratos. Por isso, essa doença também está relacionada com a peste negra, que também se espalhou por conta dos piolhos que picavam os ratos e ficavam infectados. O tifo foi mais uma epidemia que se espalhou no momento em que o saneamento era uma das poucas preocupações da população. Ela prosperou em condições de superlotação, falta de saneamento e pobreza. Os sintomas do tifo são inicialmente similares aos da gripe, porém com presenças de erupções cutâneas.
Nas páginas manchadas da história, a epidemia de tifo emergiu como frente à resiliência humana. Durante guerras e conflitos, quando a miséria se torna uma campanha constante, o tifo se alastra como um espectro implacável. Campos de batalha tornaram-se palcos para o desdobramento dessa tragédia microbiológica, onde não apenas as balas, mas também os piolhos tiravam as vidas. O tifo não escolhe suas vítimas, com base em classes sociais ou fronteiras geopolíticas. Ele encontra espaço em campos de refugiados, prisões superlotadas e zonas de guerra esquecidas. Suas garras afiadas arrancam a esperança das comunidades mais vulneráveis, onde a falta de acesso à água potável e a condições higiênicas adequadas alimenta seu avanço insidioso. A história nos fala de epidemia de tifo que devastaram cidades inteiras, transformando-as em cemitérios a céu aberto. Rostos desfigurados pela dor, famílias dizimadas e comunidades inteiras à beira do colapso. O tifo deixou cicatrizes marcantes em todos os lugares que tocou. No entanto, mesmo diante dessa narrativa sombria, a história também destaca atos de heroísmo e solidariedade. Médicos, enfermeiros e voluntários enfrentaram o tifo com coragem, muitas vezes colocando em risco suas próprias vidas para fornecer problemas afligidos pela doença. A epidemia de tifo, embora tenha sido uma força devastadora, também produziu atos notáveis de humanidade e compaixão. Hoje, enquanto refletimos sobre as páginas manchadas pelo tifo, lembramos-nos da necessidade urgente de prevenir a propagação dessa e de outras doenças infecciosas. A epidemia de tifo serve como um lembrete sombrio de que a saúde pública, o saneamento adequado e o acesso às condições básicas são essenciais para proteger a humanidade contra as garras implacáveis de doenças que, uma vez desencadeadas, podem levar comunidades inteiras ao abismo do sofrimento. Vamos à penúltima epidemia, a cólera, que teve seu período de surto entre os anos de 1817 e 1824, matando aproximadamente 30 mil pessoas. A cólera é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria. Sua principal característica está relacionada com os problemas associados ao intestino delgado, tal qual a diarreia. Ela é considerada uma doença perigosa, de modo que, se não tratada, pode levar o paciente à morte por conta da intensa desidratação que ela causa. Todos os indivíduos de qualquer idade podem contrair a doença, embora ela atinja com mais facilidade as crianças. A cólera é uma doença que já foi diagnosticada na antiguidade. Felizmente, os surtos de cólera têm diminuído cada vez mais no mundo. No entanto, em países menos favorecidos, principalmente dos continentes africano e asiático, ainda sofrem com a doença, o que leva à morte de milhares de pessoas. Por outro lado, em países desenvolvidos, a cólera é considerada uma doença rara. A cólera é transmitida por meio de alimentos mal lavados, mal cozidos, sobretudo mariscos, água não tratada, dentre outros. Por isso, ela está intimamente relacionada com a falta de saneamento básico do local. Os seus sintomas são diarreia, desidratação, boca e pele seca, sede excessiva, perda de peso, fraqueza, dentre outros. Já o tratamento inclui beber bastante líquido, se alimentar bem, fazer reposições de sais, tomar suplemento de zinco e usar antibióticos. A prevenção contra a cólera começa com a melhoria do sistema de esgoto, água e alimentação relacionados com as condições de higiene. Esses fatores são fundamentais para se prevenir contra essa doença. E a nossa última pandemia a ser debatida hoje é sobre o vírus influenza, que causou epidemias recorrentes de doença respiratória febril. Desde o século XVI, o mundo experimentou uma média de 3 pandemias por século, ocorrendo em intervalos de 10 a 50 anos. A maior delas, historicamente registrada, causada pelo vírus influenza H1N1, ocorreu em 1918 e 1919, determinando alta morbidade e mortalidade, mais de 20 milhões de mortes em todo o mundo. Em 1977, um surto da infecção desse vírus verificou-se nos Estados Unidos, atingindo principalmente pessoas jovens, com significativa morbidade. Apesar de ser localizada, houve a decisão de vacinação em massa de 40 milhões de doses, ocasionando 532 casos da síndrome de Guillain-Barré e mais 32 mortes. Em março de 2009, autoridades sanitárias mexicanas identificaram um surto causado pelo H1N1, uma nova cepa do vírus influenza A, responsável por causar a pandemia de gripe espanhola que assolou o mundo entre os anos de 1918 e 1920. A doença foi designada como gripe A, gripe mexicana ou gripe suína, por conter ARN, típico do vírus suínos.
O surto logo evoluiu para a pandemia e começou a se espalhar pelo mundo, atingindo sobretudo a América do Norte, a Europa e a Oceania. Em abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou a pandemia como emergência de saúde pública de âmbito internacional. 2 meses depois, com a doença se espalhando por 75 países em todos os continentes, a OMS decretou o estado de pandemia. A doença chegou ao Brasil em maio de 2009, concentrando-se a princípio nas regiões Sul e Sudeste, mas logo se espalhou pelo país. As primeiras vacinas começaram a ser desenvolvidas no segundo semestre de 2009 e, em fevereiro de 2010, o Ministério da Saúde divulgou a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Gripe H1N1, com a definição de um calendário dos grupos prioritários e das etapas. Por intermédio do SUS, os estados receberam 1,9 milhão de kits para tratamento da gripe H1N1, produzidos pela Fiocruz. Essa quantidade foi suficiente para tratar 38 vezes o número total de casos registrados no ano anterior. 500.000 desses kits foram encaminhados para a rede de farmácia popular e o Ministério da Saúde manteve pronto um estoque de 20 milhões de kits para serem utilizados, no caso da pandemia atingir o pior cenário possível. O governo federal também iniciou uma campanha para desmentir boatos sobre a presença de níveis tóxicos de mercúrio na vacina e rebater a alegação de que o imunizante causava síndrome de Guillain-Barré. Em março de 2010, o governo federal iniciou a campanha de vacinação. Em apenas 3 meses, utilizando as vacinas adquiridas e os novos lotes fabricados pelo Instituto Butantan, o Brasil conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas, ultrapassando com ampla margem a meta em relação ao público-alvo. O governo federal esperava vacinar 80% dos grupos prioritários, mas conseguiu chegar a 88%. O sucesso deve-se ao esforço de mobilização e à estratégia de multiplicar os pontos de vacinação, englobando unidades de saúde, escolas, repartições públicas, locais de trabalho e até mesmo vias públicas. O Brasil foi o país que mais vacinou em relação ao percentual da população total. Cerca de 42% da população brasileira foi imunizada, índice superior ao registrado, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi de 26%, México com 24%, Suíça com 17%, Argentina com 13%, França com 8% e Alemanha com 6%. A rápida ação do poder público foi essencial para debelar a pandemia e mantê-la sob controle. O Brasil registrou quase 60 mil casos da doença. Infelizmente, aconteceram 2.146 mortes em 2009. Porém, em 2010, o número de mortes caiu para cerca de 100. A vacina contra a gripe H1N1 é aplicada anualmente pela rede pública desde então, e 100% das doses são produzidas pelo Instituto Butantan. Exploramos juntos as páginas sombrias da história, relembrando as maiores epidemias que mudaram o curso da humanidade. Cada surto uma lição, cada pandemia uma oportunidade de aprendizado. Ao refletirmos sobre esses desafios, somos lembrados da resiliência da humanidade e da capacidade de aprendizagem de nos unirmos para superar as adversidades. A história é uma tarefa perigosa, mas também revela nossa força coletiva e a importância da ciência, solidariedade e preparação. Que este conhecimento nos inspire a construir um futuro mais saudável, onde a prevenção, a inovação e a compaixão sejam nossas melhores armas contra as ameaças à saúde. Agradeço a cada um de vocês por embarcarem nesta jornada comigo. Se gostaram do conteúdo, deixe seus comentários e sugestões. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos que explorem os capítulos fascinantes e questionadores de nossa trajetória como sociedade. Juntos somos mais fortes. Até a próxima viagem pelo tempo e pela história. Cuide-se e cuide dos outros. Até logo.